Deus faça uma obra linda na vida de muitas pessoas. Deus colocou uma palavra no meu coração para você, que eu quero te convidar a participar comigo nessa hora. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 15. Se você tem sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 27. Êxodo 15, 22. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado por aqueles que param nesse momento para ouvi-la, para, ó Deus, serem alimentados pela palavra que é pão para as nossas vidas. Fala aos nossos corações e que nesse tempo recebamos revelação do céu para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, nós conhecemos esse texto. Esse texto é um momento onde o povo havia saído do Egito depois de muitos anos de escravidão. O povo está vindo no deserto, as lutas estão acontecendo e o episódio anterior a esse é um grande livramento que Deus dá ao povo de Israel. É quando eles estão diante do Mar Vermelho, atrás Faraó vindo com os seus soldados para prendê-los novamente. Eles não têm para onde ir, eles não têm saídas, e de repente Deus abre o Mar Vermelho diante dos olhos daqueles homens, e eles passam, diz a Bíblia, que passam a pés enxutos. O exército de Faraó tenta ir atrás, tenta persegui-los, e quando estão no meio do mar aberto, o Senhor ordena que o mar se feche e eles são todos mortos dentro do mar. Um livramento fantástico, uma história poderosa. E agora, logo, imediatamente após essa história, o povo de Israel vai passar por um deserto, vai entrar num deserto e vai chegar aqui nessa fonte de Mara. Tem algumas lições aqui que eu quero partilhar com você nessa noite. E são lições que eu digo que são lições difíceis, mas importantes. São lições complicadas, que nem sempre a gente quer parar para considerá-las, que nem sempre a gente quer ouvir, mas elas são muito necessárias. Então, com base nessa história, eu quero te trazer algumas lições preciosas, um pouco difíceis, mas muito valiosas para o meu e para o seu coração. A primeira lição delas, olha, a primeira lição é a seguinte: não é porque o mar se abriu um dia na sua vida que os desertos deixarão de existir. Veja que coisa impressionante.
o deserto havia acabado de se abrir. Foi um milagre fantástico. Tem gente que até hoje questiona esse milagre, tem dificuldade de acreditar nesse milagre. Mas nós cremos. Foi um milagre maravilhoso, um Deus que abre um mar na frente do seu povo e depois afoga os inimigos no mesmo mar. Olha, um milagre espantoso, inexplicável, algo que só Deus realmente pode operar. Só que imediatamente após sair desse milagre, o povo para num deserto. E deserto, na Bíblia, ele faz uma simbologia com tempos de sequidão, de escassez, de desafios. A gente até costuma dizer, fulano está passando por um deserto. O que a gente quer dizer? Que está passando por um tempo difícil, que está passando por um tempo complicado, que está passando por uma prova, porque desertos, irmãos, são lugares onde não há muita manifestação de vida. Desertos são lugares de uma cor só, não há aquele colorido bonito. Desertos são lugares secos, desconfortáveis, tem as tempestades de areia. Desertos são lugares onde a gente não tem tanto prazer, mas a gente simboliza então esses desertos como sendo fases, muitas vezes, das nossas vidas difíceis. Então, assim como Israel, que vê o mar se abrindo e imediatamente entra num deserto, muitas vezes acontece isso com a gente. A gente vê um livramento, a gente recebe uma bênção, a gente vê uma porta se abrindo e de repente, quando a gente pensa, bom, agora é só alegria, a gente se depara com um novo desafio, a gente se depara com um tempo de deserto. Sabe, eu ouvi pessoas dizendo que na virada de 2019 para 2020 elas se encheram de expectativas, porque pensaram, puxa, 2019 foi um ano difícil, foi um ano complicado, que bom que nós vamos virar o ano, que bom que nós vamos ter um novo tempo, e encheram o seu coração de expectativa. E essas pessoas depois disseram, puxa vida, não imaginaríamos que viveríamos tudo o que estamos vivendo, essa fase difícil, essa enfermidade, as coisas paradas como nós temos enfrentado nos últimos dias. Mas é assim, não é porque Deus abre uma porta para nós que a gente nunca mais vai passar por um deserto. É uma lição que a gente precisa aprender. Não é porque uma vitória chega que outros desafios não vão aparecer. Não é porque um mar se abra diante dos teus olhos que um deserto não vai aparecer mais adiante. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar com a nossa cabeça erguida. Estamos vivendo um tempo difícil? Estamos. Estamos vivendo dias complicados? Estamos. Mas nós não podemos nos abater. Nós precisamos levantar a nossa cabeça. Nós precisamos saber que o mar abre, os desertos aparecem, mas Deus está conosco. Deus vai à nossa frente. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa provisão e nós vamos avançar em nome de Jesus. Então aprenda essa lição, porque muitas vezes, depois que o mar abre, a gente tem a sensação, bom, agora é só vitória. E quando a gente se depara com um deserto, a gente esmorece dizendo, puxa vida, saí do mar para morrer aqui no deserto? Passei o mar, um milagre tão grande para enfrentar essa situação agora. A vida tem esses percalços e nós precisamos encarar de frente, de cabeça erguida, com coragem, com fé, com força. Então nessa noite, renove tua fé, renove tua força, renove sua coragem e vamos para cima, porque o Deus dos exércitos está conosco. Mas há uma segunda lição. A segunda lição que eu quero destacar com você é que Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar. O seu jeito de trabalhar. Olhe para a história do texto. Primeiro, eles estão num deserto, né? O deserto é aquele lugar onde a gente vê em filmes, em desenhos, em séries, que é um lugar onde tem escassez de água. Eles estão num deserto, não tem água.
De repente, a alegria. Eles encontram, visualizam uma fonte de águas. Que beleza, que maravilha. Olha o misto de sentimentos. Coração a mil. Olha, avistamos uma fonte de águas. Vai dar tudo certo. Quando eles chegam na fonte, descobrem que aquela fonte era uma fonte de águas amargas, ou seja, uma água que não era boa para beber. Não tinha como eles saciarem a sede deles com a fonte que encontraram. Agora veja a frustração. Veja, eles saem da alegria de terem visto uma fonte para a frustração de descobrirem que essa fonte era amarga, que eles não poderiam saciar a sua sede. E logo depois, Deus realiza um milagre e torna as águas amargas em águas boas, potáveis, e eles podem beber. 3 momentos, pertinho um do outro. Eu fico pensando, e talvez você possa pensar junto comigo e me ajudar, por que Deus já não tinha transformado a água amarga em doce antes deles chegarem? Por que Deus permitiu, deixou que eles tivessem alegria e logo depois uma grande frustração? Por que Deus já não fez o milagre antes, para que quando eles chegassem lá e pegassem a água para beber, ela já estivesse boa e eles se alegrassem? Por que Deus deixou que eles tivessem um momento de frustração no coração deles? Porque Deus tem o jeito dele de agir. Todos nós nesses dias já oramos muito e continuamos a orar para que essa situação passe. Todos nós nesses dias já clamamos muito a Deus para que todo esse caos acabe. E nós cremos que uma palavra do nosso Deus, uma palavra, faz tudo isso cessar. Mas Ele ainda não deu a ordem, Ele ainda não quis. E a gente vai revoltar? E a gente vai desistir? Não. Nós vamos entender que para tudo Deus tem os seus planos, os seus projetos e a sua forma de agir. Eu posso até não entender. Eu posso não entender porque que Deus não fez a água doce de uma vez. Eu posso não entender porque que Deus ainda não liberou a palavra e sarou a terra. Eu posso ter as minhas teorias, mas posso não ter clareza do porquê. Mas eu sei que Deus tem o seu jeito. E a forma de Deus agir pode muitas vezes me contrariar e me deixar perdido. Mas sempre é a melhor forma de Deus trabalhar na minha vida. Então nessa noite pode ser que você esteja um pouco perdido. Por que isso? Por que daquilo? Por que? Saiba que Deus tem a forma dele de agir e Ele está trabalhando poderosamente na sua vida. Então aquiete teu coração. O jeito dele é sempre melhor. A forma dele é sempre melhor. Deixe Deus trabalhar no seu coração, na sua casa, na sua família, do jeito dele. Uma terceira lição que esse texto nos traz está aí no verso 24, se a tua Bíblia está aberta, que é quando diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Sabe o que eu fico pensando, meu irmão, minha irmã? Eu fico pensando que é impressionante, que não teve ninguém, eles tinham acabado de ver um mar se abrindo na frente deles. Não teve ninguém para dizer: gente, calma, o Deus que abriu o mar é o Deus que pode transformar essas águas. Gente, calma, o Deus que fez um milagre ali atrás, o Deus que nos tirou das mãos de Faraó é um Deus poderoso demais. Não teve ninguém para levantar essa bola e falar: calma, gente, Deus está no controle. Não. A Bíblia diz que eles murmuraram, esqueceram o Deus que abriu o mar, esqueceram o Deus das pragas do Egito, esqueceram tudo e começaram a dizer: Moisés, nós vamos morrer de sede. Moisés, não tem como. Começaram a murmurar. E eu aprendo, meu irmão, eu aprendo, minha irmã, que a murmuração te cega
quanto à possibilidade do milagre. Toda vez que eu murmuro, eu deixo de ver a possibilidade do milagre. Toda vez que eu reclamo, eu deixo de ver a possibilidade do milagre. Enquanto eles murmuravam dizendo vamos morrer de sede, eles não viam que Deus poderia fazer alguma coisa. Se nesses dias você tem estado contrariado e tem murmurado, você tem deixado de ver as provisões de Deus em mínimas coisas, mas como Ele tem sustentado a tua vida. Se nesses dias você tem murmurado porque está insatisfeito, porque a porta não abriu, porque o medo está grande, porque os números são contrários, se você tem murmurado, deixado os teus lábios se encher de murmuração, você tem fechado os olhos para as provisões de Deus, para os milagres que Deus tem feito, para as oportunidades que Deus tem dado e para o amanhã que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Murmuração fecha os nossos olhos para o milagre que Deus tem preparado. Então nessa noite, nesse tempo, nesse momento onde você vê esse culto online, por favor, não murmure, ainda que esteja difícil, eu sei, todos nós sofremos, nos angustiamos, ficamos com medo, tem dia que nós estamos melhores, tem dia que o coração aperta um pouco mais, os números são ruins, são difíceis, as notícias desanimam, mas não murmure, coloque nos teus lábios adoração, coloque nos teus lábios adoração e reconheça, meu Deus tem controle de tudo, porque já, irmãos, essas águas amargas se tornarão em doces e nós beberemos e saciaremos a nossa sede em nome de Jesus. Há mais uma lição que eu quero partilhar com você, é a quarta lição. Deserto não é lugar de humilhação de servos de Deus. Deserto é lugar de conhecermos mais a Deus e mais do seu poder. Verso 25 diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Olha, meu irmão, minha irmã, que coisa linda. Deus estava se revelando ainda mais. Deserto não é lugar de Deus nos humilhar, de nos derrotar. Deserto, não. Nós nos humilhamos diante de Deus, é verdade, mas o mundo nos humilhar, a pressão toda que estamos vivendo nos humilhar, não. Deserto não é lugar de nossas derrotas. Deserto não é lugar de morrermos. Não, se estamos com o Senhor, desertos são oportunidades de crescimento. Se estamos com o Senhor, desertos são oportunidades de manifestação da glória e do poder de Deus. Você já viu águas amargas se transformarem em águas doces? Então só no deserto os nossos olhos contemplam algumas coisas. Só no deserto nós temos oportunidade de vermos milagres de formas mais abundantes. Então, se você está vivendo esse deserto, o mundo está vivendo um deserto, tudo é mais difícil, tudo tem sido complicado, mas tenha uma convicção: Deus não vai nos abater, Deus vai nos moldar, Deus vai nos dar direcionamento e Deus vai operar os seus milagres sobre as nossas vidas. Nos últimos dias, tem muita gente que passou e está passando por fases difíceis, desemprego, mas eu ouvi, talvez estejam nos assistindo, podem até confirmar aí, se assim desejarem, de várias pessoas que conseguiram emprego, porque no deserto Deus nos honra. Eu quero profetizar também, Deus abrindo portas para você, Deus te dando vitórias, Deus te honrando, Deus suprindo as tuas necessidades, Deus trazendo respostas, mesmo em meio ao tempo difícil, mesmo em meio ao deserto que você se encontra. Mas tem mais, tem mais lição. Há uma lição linda aqui, que é a quinta lição que eu quero partilhar com você, que é quando Deus realiza o milagre, que é quando Deus faz o milagre. E aí eu digo o seguinte: deserto
os milagres que Deus realiza no deserto não são shows. A gente vê o milagre e ficar aplaudindo como uma partida de futebol, como um filme, como uma peça de teatro, para a gente ficar... Não. Desertos não são shows. Desertos, os milagres que Deus realiza nos desertos da nossa vida não são shows, mas eles são uma forma de Deus nos alinhar. Eles são uma forma de Deus realmente nos aprumar, nos deixar na posição. Eles são uma forma de Deus sinalizar o que está fora do lugar nas nossas vidas. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o texto diz isso. Olha o final do verso 25. A gente leu a primeira parte, o final diz assim, que logo depois que o milagre acontece, as águas são transformadas, o Senhor lhe deu estatutos e ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, as que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Logo após o milagre, Deus os coloca num momento de decisão. Vocês viram o milagre? Vocês perceberam como eu trabalho? Sim. Então prestem atenção. Eu vou fazer uma prova com vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem a minha palavra, se vocês andarem conforme os meus estatutos, então eu vou guardar vocês de muitas outras coisas, de enfermidades, então eu guardarei vocês. Todos os milagres que Deus tem realizado na sua vida, meu irmão e minha irmã, não é para que você fique aplaudindo, olha, e impressionado, não. É para que você pare, olhe para a sua vida e ajuste, para que você realmente reconheça que Ele é o Senhor, para que você reconheça que realmente vale a pena obedecer, para que você reconheça que realmente vale a pena ser fiel, para que você reconheça tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias. São formas que Deus tem aproveitado, utilizado, para nos chamar a uma vida maravilhosa. E aí Ele tem nos dado livramentos, Ele tem aberto portas, Ele tem sustentado a nossa vida, Ele tem sido fiel. Para quê? Para que você pare tudo e diga: eu também vou ser fiel, meu Deus. Eu vou andar em obediência. Talvez você que está desviado dos caminhos do Senhor, talvez você que parou, talvez você que vivia uma vida de qualquer jeito, Deus está te dando oportunidades, Deus está realizando milagres, Deus está te dando livramentos e dizendo: se você for fiel, eu vou trabalhar na sua vida. Se você for fiel, eu vou cuidar de tudo. Se você for fiel, então nesse tempo, nesse culto que você está participando, uma nova oportunidade está sendo lhe dada. De quê? De você ser fiel, obediente, alguém que guarda a palavra, alguém que guarda os princípios, alguém que anda na presença do Senhor. Mas eu quero caminhar, eu quero dizer para você que ainda há uma lição muito preciosa, a sexta lição: Deus não te deixará em Mara por muito tempo. Deus não te deixará em Mara por muito tempo, lugares de águas amargas. Mara quer dizer isso, amargura. Amargura. Tem algumas maras na nossa igreja, né? Maras que estão nos ouvindo. Não é que você é amarga não, viu, minha irmã? Minhas irmãs que estão ouvindo, as maras que estão aí. Mas o significado de Mara quer dizer amargura. Deus não quer te deixar no deserto por muito tempo. Deus não quer te deixar numa fonte amarga por muito tempo. O verso 27 diz que imediatamente depois daquela situação toda, do milagre, eles chegaram a Elim. E Elim era muito diferente de Mara, porque era um lugar onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Era um oásis, era um lugar de tranquilidade, de provisão e de bênção. Deus não nos quer vivendo por muito tempo situações de pressão, situações de mal. Não, isso tudo vai passar, irmãos. O que nós estamos vivendo nesses dias é complicado, é difícil, é doloroso, mas creia em nome de Jesus, isso tudo vai passar.
E Deus tem preparado lugares de provisão, Elim, fontes, palmeiras, um oásis para as nossas vidas. Eu creio nisso, eu profetizo sobre a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua história. Deus tem preparado lugares de provisão para cada um de nós. Então nós não vamos ficar muito tempo em Mara, nós não vamos ficar para sempre no deserto, nós não vamos ficar para sempre em quarentena, com medo nos assolando, nós não vamos ficar para sempre diante da ameaça do Covid. Não, o Senhor nos dará livramento no tempo oportuno. Então guarde isso na tua vida nessa noite. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas o nosso destino não é morar em Mara. Nós vamos chegar a Elim, no lugar das fontes, no lugar das palmeiras, da sombra, no lugar do descanso, no lugar do livramento, no lugar da provisão. E para terminar, há uma sétima lição que é só um alerta para você e para mim. A sétima lição é: não pense que é melhor do que ninguém por estar em Elim, por ter chegado a Elim. E não deixe de buscar o Senhor, porque você e eu podemos voltar a Mara novamente. O povo de Israel viu Deus livrando eles do Egito, depois de tantos anos de cativeiro. O povo de Israel viu Deus abrindo o mar na frente deles. Logo depois o povo viu Deus fazendo um milagre na fonte de Mara, mas muitas outras lutas vieram, muitos outros desafios vieram. Então, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que Deus te tirar de Mara e te colocar em Elim, não se esqueça de viver em obediência, porque outras fontes amargas podem aparecer, outras situações de desertos podem aparecer, outros mares intransponíveis podem aparecer diante de você. Continue servindo sempre em obediência e em fidelidade ao Senhor teu Deus. Continue sempre andando nos caminhos dele para a sua vida, em nome de Jesus. E nem pense que porque você chegou a Elim, quem está em Mara ainda é pior. Às vezes julgamos demais. E nesse tempo eu tenho visto também julgamentos. Pessoas que se dizem com mais fé, pessoas que se dizem mais espirituais. Não, meu irmão. Estamos todos caminhando. Estamos todos marchando rumo a Canaã, lutando, batalhando, vencendo, conquistando, um dia precisando que alguém nos levante, outro dia sendo instrumentos para levantar a outros. Mas estamos todos juntos nessa batalha. Guarde teu coração e viva em obediência no nome de Jesus. Que bom que você está aí participando comigo. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu sei que nesses dias muita gente tem estado deprimida, muita gente tem estado lamentando por tantas lutas e tem estado depressivos. Muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas com saudades, muitas pessoas com medo, mas eu quero orar por você. Pode ser que as águas estejam amargas nessa noite na sua vida, mas eu creio firmemente num Deus que pode nesse instante fazer um milagre tão grande e fazer com que as águas amargas se tornem doces e você sacie sua sede. Eu creio num Deus que já está nos tirando de Mara e já está nos apontando, nos dando a direção para Elim. Eu creio que vai chegar a hora de tudo isso acabar. Eu creio que vai chegar o momento de nós voltarmos, não a mesma coisa que éramos. Nós vamos viver um tempo novo, de mais graça, mais poder e mais abundância do Senhor. Mas voltarmos àquilo que costumamos chamar de normalidade. Eu creio, meu irmão. Eu creio. Eu quero que você creia também em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Posso orar por você nessa hora?
Aproveito já para dizer que durante a oração você pode colocar aí os seus pedidos. Nós temos sempre olhado, depois eu fico lá algum tempo olhando todos os comentários, os pedidos de oração que existem lá. Nós estamos clamando e intercedendo. Por isso, se você tem aí um pedido de oração agora, coloque aí nos comentários desse vídeo, coloque aí nos comentários da rede social que você está assistindo, ou nos envie pelo número de WhatsApp da igreja, ou faça o contato de alguma forma, mas nós vamos orar junto com você, porque nesse tempo nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nós estamos juntos, estamos de mãos dadas virtualmente, estamos todos um apoiando o outro para que nós vençamos juntos em nome de Jesus. Posso orar por você? Se há alguém nessa noite que precisa retornar